Ela que é a dona da água doce, ela que é a mãe mais fofa e querida, a mãe jovem, conhecida como a dona do ouro, do encanto, da astúcia. Sim, eu estou falando dela, da nossa mãezinha Oxum, da minha mãezinha Oxum. O vídeo de hoje é o início... Ai, tô até tremendo. O vídeo de hoje é o início dessa etapa para falarmos sobre Oxum. Então hoje a gente vai conhecer um pouco melhor sobre quem é a nossa mãezinha Oxum e os filhinhos da nossa querida mãezinha Oxum. E em sequência vamos falar sobre os itãs dela. Então vem comigo? Oi, tudo bem? Ó, vim aqui te trazer um super segredo, não espalha, hein? A partir de agora, todo último sábado, às 18 horas, vai acontecer uma super live aqui no canal Brilho de Oxum, onde durante a live eu vou sortear 4 sessões de terapia totalmente gratuita. Então pense só, teremos 4 pessoas que vão ganhar uma sessão de terapia. Pode ser a leitura de cartas, leitura da borra do café, a harmonização vibracional para realinhar todos os chakras, ou a terapia espiritualizada, né, voltada às sessões de psicanálise e também ao nosso lado espiritual. E sabe como que você pode participar? Muito fácil, basta você se inscrever no canal e participar da live. Por quê? Quem estiver participando da live e for inscrito do canal vai concorrer a esse sorteio. E após o sorteio, é só entrar em contato comigo através do meu Instagram Vó Benta, que lá a gente vai organizar tudo para você ter direito ao seu presente. Maravilhoso, né? Então você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve urgentemente e ativa o sininho para não esquecer, porque o sininho vai te mandar notificação. Bom, recado dado, então eu espero que você aproveite o vídeo aqui do canal. Boa sorte e que Mamãe Oxum abençoe você. Tchau! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje, de quem que a gente vai conversar? Vamos conversar sobre minha mãezinha Oxum. E esse vídeo não teria como ser mais especial, porque a gente vai falar daquela pessoa que me motivou a estar aqui, né? Que é a minha querida mãezinha, a orixá que rege a minha coroa e quem guia a minha vida por todo esse caminho aí. Então vamos lá, porque senão eu vou ficar só falando o quanto eu amo ela, né? Quem é Oxum? Quem é essa orixá tão presente aqui nas nossas vidas? Oxum é a orixá que representa as águas doces, as águas dos rios, das cachoeiras. É ela que representa toda essa etapa da fertilidade, né? Do prosperar. Oxum, ela é a senhora do ouro, é a senhora da riqueza, da beleza e também do amor, da diplomacia e da prosperidade. Como assim, diplomacia? O que isso quer dizer? Diplomacia quer dizer que Oxum, ela não dá um grito, ela não esperneia, ela não quebra nada. Tudo ela busca resolver na conversa, no diálogo, para que não haja impasses, não haja confusão e nem discussão, nem guerra. Oxum gosta de resolver as coisas na tranquilidade, na paz. Oxum, ela é o orixá do equilíbrio. Ela é o orixá que vai reger o quê? As emoções, o equilíbrio emocional. E também é a responsável pela capacidade de nutrir a vida. Afinal de contas, se ela é responsável pela fertilidade, ela cuida dessa nutrição. Então é muito comum que as pessoas façam oferendas e peçam para a Mamãe Oxum para ajudar as mulheres a engravidar. Ela que é a responsável por essa etapa. A simbologia, né?
que representa a nossa mãezinha Oxum? Muitas pessoas veem a nossa mãezinha Oxum com aquele espelho, que é o Idé. O espelho, ele é, acho que o símbolo mais lembrado dela, né? Mas ela também tem o leque, tem o metal, ouro e o brilho, que representa ela. E, né, sem sombra de dúvidas, as águas doces. Na cultura iorubá, Mamãe Oxum é a energia que movimenta a economia e também a continuidade da linhagem, né? Como eu falei ali em cima, sobre a questão da fertilidade, sobre a questão de nutrir a vida. Inclusive, eu queria trazer uma curiosidade muito interessante sobre o espelho de Oxum. Porque muitas pessoas pensam que o espelho de Oxum é só por conta da vaidade de Oxum, né? Porque quem não entende sobre Oxum enxerga ela como uma pessoa superficial. Mas o espelho de Oxum, assim como o espelho de Iemanjá, ele tem um símbolo bem importante. Porque Oxum, quando ela está olhando para o espelho, ela não está se olhando no espelho. Sim, ela até pode se olhar porque ela é vaidosa, mas o principal propósito dela é olhar quem está atrás dela, para que ela possa cuidar, para que os inimigos não atinjam ela. Ninguém tem olho na nuca, né? Então é uma estratégia dela estar sempre tomando conta do que ela não consegue ver. Tanto que Oxum é considerada uma das orixás mais estratégicas aqui no mundo dos orixás. Com relação à identidade, né, cultural e religiosa de Mamãe Oxum, ela é representada na maioria das vezes com a cor amarelo, que representa o ouro. Mas também em algumas culturas, como a gente sabe que no candomblé existe uma grande variação dos orixás, então Oxum também pode ser representada pelo rosa ou até mesmo pelo coral. Então, para você entender que no mundo do candomblé, na cultura iorubá, tem essa mistura de orixás, mistura de cores, tá? Mas na Umbanda, o normal é o amarelo, que é a cor vigente aí da nossa mãezinha. E, já aproveitando, o sincretismo religioso da nossa mãezinha Oxum é feito através da Nossa Senhora da Conceição, que no Brasil ela foi feita uma ligação muito forte, né, entre as águas doces e a pureza. Então aí por conta disso, naquela época onde houve o sincretismo, vincularam a Nossa Senhora da Conceição com a mãezinha Oxum. O dia da semana que a gente faz a oferenda, o dia oficial, é sábado, junto com a Mãe Iemanjá. Já tinha falado no vídeo da Mãe Iemanjá. Eu acredito que tem a ver com a questão do emocional, né? Que as duas trabalham com o controle emocional. Mas assim, você pode entregar qualquer dia da semana. Eu tenho certeza que a mãezinha Oxum não vai se negar de receber uma oferenda, né? Ela vai ficar muito grata. E a saudação da mãezinha: ora iê, mamãe Oxum, ora iê, mamãe, ora iê, mamãe Oxum. Nossa mãezinha. Essa saudação dela significa salve mamãe bondosa, salve mãe bondosa. Gente, eu nem posso falar essa saudação que eu vibro inteira. Tanto que eu tatuei, né? Tatuei o símbolo dela com a saudação dela, porque é uma coisa assim que eu vibro de dentro pra fora. É sobrenatural. É maravilhoso. E as oferendas de Mamãe Oxum. Bom, Mamãe Oxum, ela não é uma pessoa tão complexa assim quanto a gente vê no externo, né? Ela gosta muito de frutas, ela gosta muito de pêssego, melão, ela gosta de mel ou até melado, flores amarelas como girassol, tem outras flores, só que eu estou me esquecendo aqui, acho que aquelas florzinhas que a gente vê, sabe aquelas florzinhas que a gente vê na beirada da... Eu ia falar do asfalto, não é do asfalto, é da calçada. Nasce umas florzinhas amarelas, assim, bem simplesinha. E elas são umas folhinhas assim. Mamãe Oxum adora.
Calêndula. Calêndula. Inclusive a gente faz banho de calêndula. É uma flor que ela adora. Ela é uma pessoa simples. Apesar de não parecer, né? Mas ela gosta, sim, dos seus adornos, dos seus enfeites. Mas o que ela mais gosta mesmo é da intenção. Outras coisas que ela gosta muito que faça entrega é quindim. Gente, até eu gosto, né? Que delícia. O molocum, que seria o feijão fradinho com os ovos cozidos. Inclusive, é uma característica não, curiosidade. Se você, em algum momento, for em algum evento do terreiro e tiver algum médium com o caboclo de orixá, de Oxum, ou se você for lá no candomblé e tiver uma médium com Oxum e ela estiver entregando a oferenda dela e ela te der um ovo cozido, se prepara, porque vem nascimento. Porque o Oxum nunca entrega ovo cozido para quem ainda não está preparado para ser mãe e pai, tá? E uma coisa bem interessante, sempre antes de fazer uma oferenda, é interessante conversar com pai, mãe de santo, babalorixá, ialorixá, o zelador, para ver se realmente faz a necessidade de fazer uma oferenda para orixá. Porque às vezes, dependendo do que ela vai precisar, pode ser um pouco mais complexo. Tem oferenda que vai com camarão, por exemplo, né? Mas assim, na dúvida mesmo, se você quiser agradar minha mãezinha, nossa mãezinha, olha só, ciumenta. A coisa que ela mais gosta é um melão cortado, bem caprichadinho, com bastante melado e uma velinha. Eu tenho certeza absoluta que ela vai amar, que ela vai receber com muita gratidão. Porque tem uma coisa que minha mãezinha me ensinou quando eu fiz o meu recolhimento, que eu tava numa fase bem ruim da minha vida, financeiramente. E estavam tentando me forçar a comprar um monte de coisa pro recolhimento, né? Camarão, lá. E eu não tinha isso. E algo veio de dentro pra fora dizendo assim: faça o que você tem condições de fazer. E eu falei isso, eu vou fazer o que eu posso fazer e pronto, tenho certeza que ela vai gostar. E ao longo do meu desenvolvimento, eu fui entendendo que sim, a gente tem que dar o melhor para os nossos orixás, para os nossos guias, para todos aqueles que cuidam da gente, que regem a nossa coroa. Mas se você não tem o pão para comer, você não pode dar um camarão. Primeiro você se alimenta, para depois alimentar o teu orixá. O orixá, ele não está encarnado. Ele não passa fome, ele não passa sede, ele não passa dificuldades. E isso é orixá, guias, mentores espirituais. E isso eu aprendi com o Oxum. Todo mundo trata como se ela fosse tão superficial. E olha o que ela me ensinou. Algo que vem de dentro para fora. Quando a gente pensar em Oxum, sempre lembre que apesar dos apesares, o que importa é o que está aqui dentro do coração. O que vibra de verdade, Oxum, é o coração, não só o ouro. O ouro é uma consequência, porque tudo que Oxum faz com amor, volta através do ouro. Ai, que inspiração que me veio aqui, talvez seja por isso que eu tinha que falar da minha mãezinha, né? Agora vamos falar sobre os filhos dessa orixá. Os filhos de Oxum, a luz e a sombra de cada um deles. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu conheci alguns filhos de Oxum, só conheci um homem que era filho de Oxum. Na verdade, minto que eu conheci mais um, mas assim, conheci a fundo, só conheci um. E todos eles têm uma característica muito parecida. Todos eles se fazem de forte. Todos. Mas por dentro são manteiga derretida. Todo filho de Oxum que se preze é conhecido pela elegância. Tanto a elegância da maneira que está se vestindo, ou até mesmo do jeito de ser, né? Eu mesma não sou muito de me arrumar, de pentear meu cabelo, passar maquiagem, me vestir, mas o meu jeito, ele acaba sendo diferente
de outras pessoas. Então, todo filho de Oxum que se preze tem essa elegância naturalmente. Não importa se é assim ou assado. Observe, preste atenção. Todos eles têm esse toque especial, digamos assim. É como um temperinho mágico que Oxalá colocou na criação de Oxum. E aí, junto disso, vem algo que as pessoas subestimam. As pessoas acham que o ponto forte de Oxum é o carisma, que também é muito forte mesmo, mas não é esse. O ponto forte de Oxum é a intuição. Se tem um orixá que é muito bom, tem uma mão muito boa para magia, tem uma intuição aguçadíssima, sonhos vívidos, é Oxum. E os filhos de Oxum, eles têm isso dentro deles. Então é muito difícil um filho de Oxum que não saiba das coisas antes delas acontecerem. É muito difícil um filho de Oxum não conseguir identificar as coisas com mais precisão. É como se os filhos de Oxum tivessem assim um óculos de raio-x que ele visualiza tudo a fundo. Enquanto as pessoas normais veem algo até aqui, o filho de Oxum vê lá na frente, como se ele já estivesse vendo até o futuro. Então, se você suspeita que é filho de Oxum e tiver essa característica, muita gente não vai te entender, vai achar que você é paranoico, que você é maluco e etc e tal. Mas não, é por conta da sua intuição aguçada. É algo sobrenatural mesmo, é algo muito místico e os outros orixás não compreendem. Já tô avisando isso porque é algo que me incomodou muito quando eu descobri que eu era Oxum. Porque as pessoas falavam, você é paranoica. Não, meu amor, eu não sou paranoica. É que eu vejo as coisas antes do tempo. Dito e feito. Tudo que eu falava que ia acontecer, tudo que eu via que poderia acontecer, depois acontecia. Nem todo mundo está pronto para ouvir as coisas que elas devem ser ditas, então eu apenas uso os meus dons e as minhas capacidades para me proteger do mal da sociedade, digamos assim. Fica a dica aí para vocês. Outra coisa, aí a gente entra num ponto que infelizmente não tenho o que dizer, é verdade mesmo. Filhos de Oxum são muito vaidosos. Eles amam muito o luxo, eles amam muito as coisas que trazem mais satisfação da vida. E eles possuem uma capacidade natural de resolver conflitos através das palavras, né? Como eu tinha dito lá no início, a diplomacia de Oxum. Então, é muito normal você ver um filho de Oxum tentando intermediar os problemas. Porque filho de Oxum não gosta de briga, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu, Carol, eu não sei o que acontece, que parece que a briga ela me rodeia. E eu acredito que eu sou uma qualidade de Oxum que pode ser que tenha relação com outro orixá. Um orixá do fogo ou um orixá do vento. Porque a minha qualidade de Oxum ela é um pouco diferente, sabe? E aí eu não gosto de brigar. Mas parece que a briga me persegue e quando eu explodo, aí eu viro Satanás. Aí eu me torno a onça que eu sou dentro de mim. Mas na maioria das vezes, 99% das vezes, a gente tenta ser diplomático. E eu acho que isso é um dos maiores trabalhos dentro de Oxum, que é expor o que precisa ser dito de uma maneira que seja controlável para não gerar confusão. Essa parte ali do luxo e da vaidade, eu não gosto muito de ficar falando sobre isso, porque senão as pessoas rotulam Oxum dessa maneira, né? E isso me irrita um pouco, porque a gente não é só isso. Mas, de fato, é verdade. Eu tô numa fase de desconstrução já faz alguns anos da minha vida, mas na minha adolescência, por exemplo, eu usava quilos de maquiagem. E, assim, apesar dos apesares, né, de eu ser um pouco largada, um pouco abandonada, que eu acho que essa parte de mim é mais voltada pra Oxóssi, mas a gente sempre quer as coisinhas mais fofinhas, sempre quer ter aquele toque especial, sabe? Não aceita qualquer coisa.
gosta de algo que seja funcional, prático, mas com qualidade. Não algo que seja como todo mundo. A gente gosta da nossa essência, do nosso toque especial. Eu acho até que seja por isso que os filhos de Oxum costumam ser pessoas mais artísticas, porque a gente tem esse olhar diferente sobre as coisas, sabe? Como se a gente quisesse sempre ter algo único, como se a gente quisesse customizar tudo. Eu teve uma fase que eu customizava tudo, minhas roupas, meu caderno da escola, minha mochila, meu tênis, tudo. Talvez seja esse ar do poeta, né? O ar do artista. Porque, querendo ou não, o artista não trabalha somente com a beleza, mas também ele utiliza a crítica do eu, né? Do sentimento. Olha eu aqui. Ai, gente, eu sabia que quando eu fosse falar sobre Oxum ia ser fácil. Porque a minha admiração por ela é muito grande. E não só porque ela é a minha orixá, mas porque ela me representa como mulher. Essa orixá, ela me representa. A gente tá num planeta muito masculino. E ela, da maneira dela, ela consegue impor respeito. E eu sempre fui assim. Eu não gosto de ser vista como frágil. Eu gosto de ser vista como uma pessoa capaz. E Oxum tem disso. Tanto que tem o Itan, que eu já gravei inclusive, que ele fala sobre quando Oxum acabou com toda a parte de não é prosperidade, acabou com a vida, né? A vitalidade fez com que nada mais florescesse, nenhuma mulher engravidasse, para os homens entender que as mulheres também têm o papel delas na sociedade. Elas também têm importância. E eu sou muito assim. Assista aquele tanto que você vai entender. Eu sou assim. Então, quando eu falo de Oxum, eu falo com carinho mesmo, porque ela me representa. Porque a gente não é só um pedaço de carne, um objeto. Nós temos voz, nós temos vontade, nós temos opinião, e a nossa opinião é válida. Porque, tudo bem, por onde eu passei, muitas das vezes, eu fui tratada como invisível. Só que, em todos os lugares que eu passei, eu plantei sementes, e essas sementes, elas foram crescendo e se tornaram grandes árvores cheias de frutos. E apesar de as pessoas que me trataram como invisível não reconhecerem, se existe a árvore na vida dessas pessoas, foi porque eu plantei as sementes. E eu posso admitir isso com maior orgulho. Porque se os outros me viram como invisível, isso não importa, porque o meu papel eu fiz. E é isso que eu amo tanto em Oxum. Porque enquanto os outros gritam para ser vistos, nós, Oxum, a gente só existe, a gente brilha naturalmente, porque a gente não está preocupado em brilhar, a gente está preocupado em fazer a nossa parte. E é isso que confunde as pessoas, e é isso que me incomoda, inclusive. O olhar de que somos apenas vaidosos, somos apenas mimados, somos apenas pessoas superficiais. Então, se você está assistindo aqui de Oxum, esse vídeo também é uma crítica social. Se você é de Oxum, aprenda a se amar de verdade e a ver o teu potencial. Se você não é de Oxum, mas está vendo porque conhece alguém de Oxum, aprenda a respeitar essa pessoa de Oxum. Porque essa pessoa de Oxum, ela pode até não falar, pode até não demonstrar, mas o potencial que ela tem move montanhas. Não é à toa que Mamãe Oxum foi a primeira mãe de santo. Porque ela tem força de vontade. E eu vou contar esse então pra vocês. Me empolguei. Ah, gente, a minha mãezinha, né? Me dá uns contos. E aí a gente vai falar sobre as qualidades dos filhos de Oxum. Bom, a primeira qualidade, e essa que ela supera tudo. Um filho de Oxum que não tem essa qualidade não é filho de Oxum. É a empatia e a sensibilidade extrema. Um filho de Oxum, ele não é vitimista.
Ele é extremamente empático, ele é extremamente sensível, ele sente as coisas com muita mais exatidez. É como um filho de Iemanjá. Um filho de Iemanjá, ele também vai sentir muito, porque ambos são do elemento água. O elemento água é um elemento profundo. O elemento água é um elemento que ele dissolve a energia que suja o ambiente. Quando você vai lá lavar a mão, que você mexe com um doce, sua mão tá meio grudenta, só com a água provavelmente já vai sair. A não ser que seja um doce muito grudento, que daí você passa um sabonete. Então a água, ela dissolve as coisas que não prestam. Assim como a água, além dela te purificar, ela te reenergiza. Então o elemento água, ele é um elemento extremamente profundo. E ele tem o balanço. Ou seja, altos e baixos. Assim como no mar, às vezes em ondas muito pesadas, num rio, numa cachoeira, pode ter aquele momento em que a água vem com tanto impacto que sai derrubando tudo. Quantas vezes a gente já viu isso? Que a água vem com muita força e derruba tudo que tá pela frente, árvore, pedra, pessoa, engole todo mundo. Então, elemento água tende a ser mais sensível. Isso não vai mudar. Outra coisa que é uma característica, e essa característica também é obrigatória para qualquer filho de Oxum. E eu falo isso porque é algo de dentro para fora, não tem como ser criado. É a capacidade de cuidar e nutrir quem a gente ama. Querendo ou não, apesar de mãe Oxum ser uma mãe jovem, né? Mãe Iemanjá é uma mãe mais velha, mãe Oxum é uma mãe mais jovem, mas mãe é mãe. Então quando Oxum se identifica com alguém, gosta de alguém, ela vai fazer de tudo para cuidar dessa pessoa e amar essa pessoa. E isso é um pouco ingrato, porque filhos de Oxum tendem a se doar bastante para cuidar dessa pessoa que ama, e essa pessoa nem sempre reconhece. E é um ponto aí a observar e a cuidar, tá, filhinho de Oxum? E outra coisa muito importante: inteligência emocional para navegar em situações difíceis. Filho de Oxum que se preze sabe exatamente como entrar e como sair de cada situação referente ao problema do outro. Quando é referente ao nosso problema, aí depende, né? Depende de qual é a junção do teu outro orixá, né? Por exemplo, eu sou Oxum com Oxóssi, então eu tenho dificuldade de expor os meus sentimentos e tal. Então já é um pouco assim. Mas quando se refere aos outros, é uma capacidade analítica. A gente consegue ver exatamente os problemas e saber como lidar com os problemas. E, inclusive, quando um filho de Oxum consegue dominar essa capacidade por si só, nada mais abala ele. E assim, que engraçado, todo mundo fala, né, que a vaidade é a prosperidade e a vitalidade e a beleza. Mas as 3 características reais, verdadeiras, que identificam o filho de Oxum é a empatia, a capacidade de nutrir, cuidar e amar e a inteligência emocional. Essas são as qualidades mais presentes em um filho de Oxum. E aí, a gente falando sobre as qualidades, a gente tem que entender que os filhos de Oxum também têm defeitos, né? Dói falar sobre isso? Dói, mas é verdade, são coisas assim que a gente tem que trabalhar. Eu não digo assim defeitos, mas são pontos de melhoria que tem que ser trabalhado na vida de um filho de Oxum para ele poder viver, tá? Bom, grande parte dos filhos de Oxum tem uma vaidade excessiva. E essa vaidade, ela é um pouco complicada, por quê? Não é que todos os filhos de Oxum sejam vaidosos, mas grande maioria é. E não necessariamente na beleza. Pode ser no ego, por exemplo. E isso faz com que eles acabem se tornando um pouco narcisistas. Faz com que eles entrem nesse narcisismo de uma maneira que se eles não controlarem, fica insustentável. Eu sei disso por quê? Porque antes de entrar pra Umbanda, eu tinha um ego um pouco elevado. Eu era mais magra, eu era mais jovem,
eu tinha o dom da venda, né? Então, a gente acaba se olhando no espelho e falando, nossa, que linda, ai meu Deus, que maravilhosa, meu Deus, nossa, como eu sou linda! E isso acaba elevando um pouco a autoestima. Eu faço isso para elevar minha autoestima, porque eu sei exatamente os altos e baixos que eu passo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. E se a gente fica o tempo todo, sou linda, sou linda, sou linda, sou linda, maravilhosa, ai meu Deus, eu sou maravilhosa, chega uma hora que o nosso ego tá lá em cima e a gente passa por cima dos outros. Então é importante tomar um pouquinho de cuidado com a vaidade excessiva. Até porque, vamos ser bem sinceros, já passei por isso, então eu posso falar com propriedades. A vaidade excessiva, ela tem mais a ver com a tua insegurança do que de fato com o teu amor próprio. Uma pessoa que usa muita maquiagem, uma pessoa que veste roupas muito justas para mostrar muito o corpo, é uma pessoa que ela não consegue se amar do jeito que ela realmente é. E aí ela precisa mostrar para o mundo, através de artifícios, que ela é top. Mas não necessariamente ela realmente é. Porque ela não se sente assim por dentro. Foi por isso, inclusive, que eu passei a parar de me arrumar tanto e ser mais eu, de me descobrir por dentro. Tanto que eu quase não uso mais maquiagem, porque eu percebi que eu tenho uma beleza natural, não tem necessidade de encher quilos de maquiagem, até porque eu prefiro cuidar da minha pele para ela ficar mais bonita por mais tempo, do que encher de maquiagem para eu envelhecer mais rápido. E, além disso, a questão de se aceitar da maneira que a gente é, né? Então, esse defeito, eu não sei se é um defeito, um desafio, mas é algo que tem que ser trabalhado no filho de Oxum. Até porque o narcisismo, quando a gente fala do ego, ele começa com a aparência inabalável, a beleza inabalável, chega num momento que se torna cruel, né? Então, vamos se atentar a isso. Outro desafio que um filho de Oxum ele trabalha na vida dele é a instabilidade emocional. Eu acredito que, independente de qual é o segundo orixá da vida da pessoa, um filho de Oxum ele sempre vai ter uma instabilidade. Alguns mais, outros menos. Mas, como eu falei lá no início, as águas elas oscilam facilmente. Então, se você tá para cima hoje, amanhã você pode estar para baixo. Então é muito importante, filhos de Oxum, fazer terapia, buscar trabalhar o teu lado emocional, buscar entender que a crítica do outro se refere ao outro, não a você. Muitas das vezes o que o outro fala pra gente é a incapacidade do outro de se compreender e aí ele espelha em você. Uma coisa que eu vi muito, eu vou parecer narcisista, mas não é, tá, gente? Uma coisa que eu vi muito na minha vida aí é que, como filhos de Oxum brilham muito, é natural isso, gente. É natural. Se você for filho de Oxum, você vai entender o que eu tô falando. Se você não for filho de Oxum, ouça sem preconceitos. Um filho de Oxum, ele brilha naturalmente. Simples assim. Por quê? Porque ele tem mais facilidade com as coisas. É mais criativo, se comunica melhor. Eu não sei, alguma coisa, não sei explicar. Eu sou tímida pra caramba. Mas, aonde eu passo, eu chamo atenção. E as outras pessoas, elas olham isso de uma maneira ruim. Algumas com inveja, outras achando que a gente tá querendo se aparecer demais. E aí, essas pessoas vêm com críticas em cima da gente. E nós, filhos de Oxum, às vezes a gente não tá preparado para receber críticas. Às vezes a gente não tá preparado para entender que nem sempre é sobre a gente. Existe muita crítica que é sobre a gente. Nossa, tem muita coisa que eu ouvi que eu errava. Muito. Nossa Senhora. Muita coisa que eu tive que trabalhar dentro de mim porque eu era uma pessoa um pouco, nesse ponto de aparência, narcísica. Mas
não é só sobre isso, gente. Sabe, por muitas e muitas vezes eu presenciei pessoas que espelhavam frustrações em mim porque não conseguiam fazer aquilo que eu era capaz de fazer. E aí dava a entender que eu era incompetente, que eu era burra, que eu não era bonita o suficiente. E assim, quando a gente tem a nossa estabilidade emocional mais equilibrada, a gente entende que essa não é uma verdade absoluta. Por muitos anos eu me senti muito feia. Por muitos anos eu não conseguia usar roupas que me valorizassem porque eu me sentia muito feia. Queria me esconder dentro de um buraco. Por quê? Por causa do que os outros falam. Então, essa instabilidade emocional, ela tem a ver principalmente com o que os outros falam. Filhos de Oxum dão muito ouvido ao que os outros falam. São muito preocupados com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. O que os outros vão pensar e o que os outros vão falar não importa, que se foda. Ninguém tem nada a ver com você. E isso vai fazendo com que o filho de Oxum fique preso dentro de um quadradinho e não consegue viver. E aí é que entra a parte depressiva do filho de Oxum. Quando ele se sente sufocado. Porque se o filho de Oxum nasceu para brilhar e não pode brilhar, ele se sufoca. Diferente dos outros orixás que nasceram com o propósito de guerrear, de lutar. Mãe Iemanjá, que nasceu com o propósito de ser mãe, cuidadora, né? Oxum nasceu para brilhar. Oxum nasceu para ser uma estrela. É o propósito de Oxum. Como que eu posso... O que eu posso fazer se esse é o propósito de Oxum? Todo Itan que vocês assistirem vai entender que é o propósito de Oxum. Então, se Oxum escuta o que os outros estão falando, ele não segue o caminho dele. E é nesse momento que a autoestima vai lá embaixo. E aí, da mesma maneira que ele pode beirar narcisista, ele pode ser uma vítima de um narcisista. Porque a fragilidade de um filho de Oxum é tão grande, quando ele não está equilibrado, que ele entra num relacionamento com dependência emocional, com descontrole. Então, filhos de Oxum que não fazem terapia são malucos. Filhos de Oxum que não fazem terapia estão na mão dos outros. Isso eu posso falar com certeza. Todo mundo tem que fazer terapia na vida, todo mundo. Mas filhos da água é muito importante, gente. Assim como eu falo para os filhos de Iemanjá, eu falo para os filhos de Oxum, é importante. A água não é o que limpa? Se a gente recebe muita coisa dos outros, que nem nossa qualidade de empatia. Por sermos naturalmente empáticos, a gente acaba sendo esponja. Todo mundo vem falar com a gente, todo mundo vem desabafar, todo mundo vem reclamar. Quando é que você vai se cuidar? Se você cuida de todo mundo, ninguém cuida de você? Porque ninguém cuida de filho de Oxum. Ninguém cuida de filho de Oxum. Todo mundo trata o filho de Oxum como se ele fosse um vitimista. Então, o coitado do filho de Oxum ajuda todo mundo, e aí quando ele precisa ser ajudado, ninguém ajuda. Então, você que é filho de Oxum, que sabe que o teu propósito é cuidar de todo mundo e sabe que nunca alguém vai cuidar de você, porque é verdade, porque você mesmo não se cuida, porque você mesmo não faz terapia. Fica aí a minha dica, né? Isso é uma crítica real? É uma crítica real. Mas, gente, fala sério. Ai, Carol está se vitimizando aqui no vídeo. Com certeza eu vou ouvir isso em comentários, porque as pessoas tendem a falar isso, né? As pessoas não costumam ter empatia. Mas, preste atenção, quem é que ajuda um filho de Iemanjá? Quem é que ajuda um filho de Ansan? Quem é que ajuda um filho de Ogum? Um filho de Xangô? Um filho de Oxóssi? Quem é que ajuda, não sei, um filho de Oxalá? Oxum. Oxum que fica ali sentadinha, ouvindo, que chega até a doer o ouvido. Oxum que fala com a sua doçura como se comportar em cada situação.
Mas é o filho de Oxum que é visto como vitimista, criança, imaturo, mimado. Não é aquela pessoa que é visto como estrategista, que orienta com qualidade, que ajuda a resolver os problemas. O filho de Oxum nunca é visto dessa maneira, né? Talvez eu possa ter me envolvido com pessoas imaturas. Pode ser. Mas esse meu desabafo sobre o filho de Oxum fica aqui como um aprendizado. Valorizem os filhos de Oxum. Porque eles também têm problemas. Não é porque eles reclamam de algo que pra você é superficial, que realmente é superficial. Muitas das vezes eles escondem o problema atrás de uma superficialidade, sabia? Enfim. Fiquei com raiva aqui. Vamos lá. O último desafio, digamos assim, de um filho de Oxum é sobre a questão da possessividade. Porque eles têm dificuldade em deixar as pessoas partirem. E isso eu posso dizer com plena certeza que não é só em relacionamento, mas também em amizade. Como o filho de Oxum, então, como Oxum, no caso, também é uma mãe, né, a mãe mais jovem, então, tanto no relacionamento quanto na amizade, ou com os filhos, né, tem um pouco de dificuldade de deixar eles seguirem a própria vida. Eu acho que tem a ver com a água mesmo, né? Porque Iemanjá, Oxum são muito parecidas nesse ponto. A dificuldade de deixar a pessoa partir. Eu tive que trabalhar muito isso dentro de mim. E é algo que a gente tem que aprender sim. Porque nós não controlamos o mundo, nós não controlamos as pessoas e cada um faz o que quiser da vida. Se a pessoa está indo embora, é porque ela não serve mais pra mim. Porque se ela servisse, ela não estaria indo embora. Antes eu sentia assim, está me abandonando? Eu tenho que me adequar a outra pessoa para a pessoa não ir embora? Hoje eu entendo que a vida ela é feita de escolhas e às vezes as pessoas elas passam pela nossa vida para ensinar algo. Nem todo mundo que passa na nossa vida vai ser para sempre. E a gente tem que entender. Tem gente que vai passar ali para te ensinar a ser mais maduro. Tem gente que vai passar ali para te ensinar a ter amor próprio. Tem gente que vai passar na tua vida para te ensinar a ser uma pessoa mais responsável. Cada pessoa que passa na nossa vida tem um ensinamento. E se a gente se apegar a essa pessoa, a gente estraga a nossa própria vida. Quantas vezes a gente prolonga algo ruim porque não quer ficar só? Eu acho que o maior ponto de um filho de Oxum é ficar só. Porque, querendo ou não, Oxum em si teve vários namorados, né? Então, talvez Oxum tivesse dificuldade de ficar só. Porque quando fica só, passa a refletir sobre a vida. Então, hoje eu vejo que o desafio do filho de Oxum sobre a possessividade, sobre o equilíbrio emocional, sobre o excesso de vaidade, tudo tem a ver com o fato de olhar para dentro de si, o medo de passar pela noite escura da alma. Porque, querendo ou não, a noite escura da alma não é fácil, ainda mais para um filho de Oxum. Então, eu digo para vocês com a plena certeza que se você é um filho de Oxum e você não faz terapia, você não olha para dentro de si, você está nadando dentro de um caos por culpa tua mesma. Aí agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto para não ficar tão pesado e vamos falar sobre os karmas. Bom, quais são os karmas, os desafios de um filho de Oxum na nossa vida? Bom, os filhos de Oxum, eles também têm aprendizados, né? Assim como Oxum tem aí os seus defeitos, como todos os outros orixás, os filhos de Oxum trazem esses defeitos na Terra para aprender a evoluir e aprender a se tornar pessoas melhores. Então, um dos karmas do filho de Oxum é o apego, né? Como eu tinha falado. Eles precisam aprender que o amor, ele não é sobre posse, controle, não é uma ilusão. O amor é algo natural que flui naturalmente. Quando você planta uma flor
e rega todos os dias, se você der água e luz, aos pouquinhos ela vai crescendo e vai ficando muito bonita. Agora, se você joga um monte de água, ela vai morrer sufocada pela quantidade de água. Ou se você não pôr água nenhuma. Então, o amor, ele tem a ver com deixar as coisas fluírem como elas têm que ser. E o filho de Oxum, ele é um pouco afobado, né? Quer que as coisas aconteçam tudo do jeito que eles querem, pra ontem. E aí eles se jogam de cabeça com muita intensidade. E é aí que vira o problema. Outra coisa, o automerecimento é muito importante o filho de Oxum trabalhar. Por quê? Muitas das vezes o filho de Oxum busca validação externa. Ele acha que a sua existência ela precisa ser validada através do olhar do outro. E aí o filho de Oxum acaba se frustrando, porque ele cria a persona que eu falei. Então o desafio dele é o quê? É entender que o seu valor, ele é intrínseco. Ele precisa entender que todos nós somos como uma pedra, como um cristal, como um ouro. Todos nós temos valor. E quando a gente se aceita do jeito que a gente é, o que a gente pode fazer é se polir, né? Tirar os nossos defeitos. Quer dizer, os defeitos sempre estarão aqui, mas trabalhar a nossa sombra, né? Mas nós nascemos assim porque somos assim. Quando um filho de Oxum entende o seu automerecimento, ele entende que ele brilha. Ele entende que ele nasceu para ser uma estrela. Não literalmente uma estrela de Hollywood. Não. É ser algo muito maior do que ele acredita ser. E aí eu queria aproveitar, né, assim como todos os orixás, eu quero falar sobre a dinâmica entre os outros orixás. Bom, a gente sabe que Oxum tem dois par perfeitos, né? O primeiro é meu paizinho, que eu já falei lá no vídeo de Oxóssi, que Oxum e Oxóssi é o equilíbrio perfeito. Enquanto Oxóssi é o caçador, razão, é aquele que traz a caça pra dentro de casa, Oxum é a emoção, é o equilíbrio, é o tempero, sabe? Então Oxóssi traz a comida, Oxum é o tempero, é aquilo que deixa a comida mais gostosa, é o que torna a vida mais saudável, né? Tanto que eles tiveram um filho, eu sempre esqueço de pesquisar o nome, mas se eu não me engano é Logun Edé. E aí nós temos o segundo par perfeito, com um adendo, que é Oxum com Xangô. Diz aí a lenda que quando Oxum encontra Xangô, ela fica extremamente apaixonada. Apesar dela ser, se eu não me engano, a segunda ou a terceira esposa de Xangô, o amor dos dois é algo assim incontrolável. Só que assim, Oxum, pra ficar com Xangô, ela tem que encontrar o equilíbrio dela para ela poder viver em paz com ele. Por quê? Porque ele tem um grande poder de justiça. Ele trabalha com a energia do fogo, ele trabalha com a diplomacia. E aí, fogo e água, o fogo e água são elementos um pouquinho complicados, porque o fogo ele apaga a água apaga o fogo. Então, se eles não aprendem a se equilibrar, um pode apagar o outro. Porque essa questão de justiça de Xangô, ele pode acabar minando a vontade de existir de Oxum. Porque só ele tem a razão, só ele é capaz, só ele pode. Oxum também quer ser vista, Oxum também quer liderar, Oxum também quer dar opinião. E outra, Oxum é diplomática. Então, enquanto Xangô já vai lá pra guerra, Oxum é diplomática, ela vai resolver. Então, esse relacionamento ele tem que ter um certo equilíbrio, saber até onde cada um pode ir, para que um não apague o outro, diferente de Oxóssi. Porque Oxóssi é pura troca de abundância, né? Oxóssi e Oxum não tem defeito, é um par perfeito, perfeito mesmo. Porque um complementa o outro. E aí a gente tem... E aí eu queria fazer um adendo sobre as qualidades de Oxum, que eu falei ali um pouquinho antes, né? Como eu tinha dito, algumas filhas de Oxum, elas têm uma qualidade um pouquinho diferente,
porque elas acabam sendo um pouco mais guerreiras. Oxum Opará é Oxum com Yansan. Então ela tende a se olhar mais guerreiro. É o Oxum que caminha com Yansan para batalhas, né, para coisas mais intensas. Então, se você for uma filha, um filho de Oxum que tem esse comportamento mais guerreiro, provavelmente você vai se sentir um pouco mais prática e menos doce. Aí talvez você se dê melhor com o Xangô. Por ser mais prático, você vai ter esse ar de guerra, tá? Mas, na maioria das vezes, o Oxum é mais doce mesmo. O Oxum quase nunca é guerreira. E aí a gente tem outros orixás como desafios, né? Na verdade, assim, pra ser bem sincera, Oxum, ela ajuda vários orixás. Ela ajuda Exu, Ogum, Oxu e Ogum é um dos que eu me lembrei agora. Eles são orixás que, apesar de serem orixás diferentes, né? Que Ogum é do fogo, Ogum é do ferro, Ogum é da intensidade e Exu, né? Ele é um pouco mais prático, mais insensível. Mas ambos se dão muito bem com Oxum. Só que eles têm que saber se equilibrar. Oxum, por exemplo, tem que tomar cuidado, porque como o Ogum, ele não é muito emotivo, digamos assim, pode ter um pouco de impasse. E Exu, como ele é um pouco mais prático, Oxum tem que ter mais paciência, né? Apesar de que Oxum conquistou os dois. E eu vou contar disso pra vocês um pouco mais pra frente. Se eu não me engano, de Ogum eu já gravei vídeo sobre isso. E aí, a gente fala sobre Yansan e Iemanjá. Com relação a Iemanjá, eu sempre me perguntei, né? Por que eu não me dou muito bem com filhos de Iemanjá? Oxum se dá muito bem com Iemanjá até um certo ponto. Como o Oxum é muito de ver as coisas acontecerem com antecedência, ele acaba se tornando um pouco paranoico. Tem que tomar cuidado com isso. E Iemanjá é um pouquinho fofoqueiro. Então, a dinâmica de ambas só vai dar certo se Iemanjá for honesta, sincera e não trair a confiança de Oxum. A partir do momento que trai a confiança de Oxum, não dá certo mais. Porque, como Iemanjá já tem essa característica de fofoca, Oxum nunca mais confia. E Yansan, já aproveitando, eu tô falando isso porque filho de Oxum é tão complexo, né? Enquanto os outros orixás estão bem. Yansan é um orixá que, como é ventania, vendaval, a gente sabe que quando o vendaval vem pra cima da água, como no mar, por exemplo, no mar vem uma onda muito forte e agressiva. Então, Yansan, quando vem com um vendaval, quando vem com muita intensidade, tende a machucar Oxum. Então, a dinâmica de Oxum com o Iemanjá, ela depende de ambas as partes para funcionar. Se só um, se só um se doa, não dá certo. Oxum tem que ser um pouco mais calma, mais leve, um pouco menos intensa, um pouco mais relevar, porque Iemanjá, Iemanjá tá na minha cabeça. Yansan é mais agitado, mais bruto, mais prático, bota a cara a tapa, fala o que tem pra falar. Então, se ambos não se controlam um pouco, a dinâmica não dá certo. E aí a gente fala sobre Oxum e Oxalá, que é a coisa mais fofa. Por quê? Eu já falei várias vezes sobre isso, mas eu não podia deixar de reforçar. Oxum e Oxalá têm uma dinâmica muito especial, porque Oxalá é o pai maior. Oxalá é a pureza, o silêncio, a paz. Oxalá é o grande criador. E como Oxum, Oxum é considerada a filha preferida de Oxalá, porque eu acho que ela é a mais próxima do que ele acredita, do que ele gosta. Porque Oxum, ela traz a doçura, ela suaviza as coisas, ela traz a severidade, que muitas vezes é necessária no ponto de vista de Oxalá.
E aí, Oxalá, ele enxerga que ela é como se fosse um complemento, porque ele traz a estrutura da sabedoria, ele traz aí a paz. Então é como se ela fosse assim um movimento para fazer a vida florescer. É por isso que ela é considerada a menina dos olhos de Oxalá, porque ela tem esse jeito mais meigo, mais carinhoso, sabe? Se eu não me engano, ela foi a última orixá a ser criada. E isso faz com que ela seja o bebê. E é por isso que filhos de Oxum costumam ser mais mimados. Mas, eu quero deixar bem claro que, apesar dos apesares, não é porque eu falei tudo isso aqui que, caraca, esse é o maior vídeo dos orixás, né? Mãezinha. Mas não é porque eu falei tudo isso que você pode culpar o teu orixá por ser assim, tá? São características que definem o porquê que você é de tal orixá, mas é você que escolhe tomar as suas decisões. Não é culpa de Oxum se você for narcisista. Por quê? Porque por mais que Oxum tenha características, se você é narcisista é por sua escolha. É porque você quis ser. Então entendam que são apenas características e virtudes que eu estou trazendo dos nossos orixás, mas todos nós temos o livre-arbítrio de nos tornarmos pessoas melhores. Tá legal? Se você é filho de Oxum, como eu, ou se você conhece alguém filho de Oxum, comenta aqui embaixo. O que você mais identificou, assim, tipo, que você bateu o olho e falou, caraca, eu me reconheci nisso, eu sou assim, ou fulano é assim. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E não se esqueça de compartilhar com um filho de Oxum ou com alguém que precisa ouvir esse recado sobre Oxum, né? E aguardem que logo, logo eu vou postar mais itãs sobre Oxum. Porém, lá na playlist de itãs de orixás, já tem itãs sobre Oxum, porque eu já comecei a fazer lá no início do canal. Afinal de contas, é minha mãe, né? Eu posso postar o que eu quiser sobre ela. Então assistam lá para vocês já irem se habituando aos itãs da nossa mãezinha, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um beijo, até o próximo vídeo. Ei, você mesmo, quando é que você vai sair do seu casulo? Quando é que você vai sair do casulo e vai virar uma grande borboleta? Tem muita gente por aí que ainda está vivendo dentro do casulo, esperando que um dia, quem sabe, as coisas deem certo. Só que quando a gente fica vivendo no nosso casulo, no nosso conforto, a gente passa a achar que as nossas dores são dores normais, porque a gente se acostuma com essas dores. E aí fica olhando o tempo passar, vendo as outras pessoas realizarem os seus sonhos, e você fica aí parado, desperdiçando seus dons, seus talentos, tudo porque não tem coragem ou não tem o direcionamento necessário para começar a viver o teu sonho. Quando é que você vai levantar a bunda da cadeira, criar coragem e ir atrás? Tudo bem, eu entendo que às vezes você não tem muito bem o direcionamento, ou quem sabe, não sabe por onde começar. E é por isso que eu criei o meu projeto, que é o projeto da cura da criança interior. Porque a gente sabe que muitas das vezes o problema vem lá na infância, por conta de maneiras que a gente recebeu certos ensinamentos, certas lições. A gente sabe que a culpa não é dos nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Mas agora está na hora de você crescer e ressignificar. A gente precisa começar a olhar os nossos problemas por outro ângulo. A gente precisa começar a reprogramar o nosso cérebro. E esse é o meu trabalho na terapia de mentoria. A gente consegue identificar o que é que no teu passado você plantou que hoje você está colhendo. E como mudar isso? Como ressignificar? Como transformar? Qual direção devemos seguir? Para que dessa maneira você possa finalmente encontrar aquilo que você veio fazer nessa vida. Para que você possa ter bom convívio com a sua família. Para que você possa sentir prazer do seu trabalho. Para que você possa sentir prazer de estar aqui na natureza. Olhar as plantas, sentir o ar, estar com os animais.
Às vezes a gente esquece que essa vida, ela tem prazo de validade. Não a alma, mas o corpo.